Convidados e rotarianos prestigiaram a solenidade de entrega de homenagens pelo Rotary, Câmara Municipal de Lavras e pela Prefeita de Lavras ao professor Eudes de Souza Leão. Tem uma importância muito grande, porque o professor Eudes, no momento difícil, não permitiu que fechasse a Escola Superior de Agricultura de Lavras, a ESAL. Hoje é a nossa universidade. E para o comércio e a prestação de serviços de Lavras, isso representa muito, porque é uma instituição que engrandece muito o nosso comércio e nós só temos que agradecer ao professor Eudes a atitude de ter segurado naquela época não fechamento da nossa escola. Nós temos que resgatar a história e essa pessoa foi extremamente importante. Acho que naquele momento ninguém imaginava, não seus sonhadores, que aquela ESAL se transformaria hoje na melhor universidade do nosso país. Então é justa a homenagem, esse representante do Ministério da Educação naquela época ajudou e teve a visão de futuro, de ver que daquele grupo que já era formado, aquela escola que já prestava um grande serviço à nação, poderia se transformar no que é hoje a nossa UFLA. Prefeito, eu queria que a senhora falasse também sobre o novo projeto habitacional de lá. Nós descobrimos em 2005 que havia um grande déficit habitacional na nossa cidade. Várias pessoas tinham dificuldades de adquirir a sua casa própria. Então começamos o nosso projeto, fizemos em parceria com a Coab, mais de 700 casas e depois o Minha Casa Minha Vida, o município se habilitou. Primeiro houve uma doação de um terreno onde fizemos o Alto dos IPs e agora já estamos construindo mais o projeto Judite Cândido com 400 casas, já o Fonte Verde mais 500 casas e essa semana vamos assinar com a Coab mais 500 casas, entre elas teremos prédios para quem tiver a faixa acima de R$ 1.600 de renda familiar e também ao lado do Judite Cândido a Vista para o Lago, que é outro projeto habitacional com mais 370 casas. Pelas inscrições que foram feitas na nossa Secretaria de Promoção à Cidadania, num prazo de até um ano, nós vamos zerar o déficit habitacional da nossa cidade. Então, todo cidadão e cidadã que ainda não tem a sua casa própria terá. O assessor de Relações Internacionais da UFLA, que já comandou a universidade como reitor em 2 mandatos, falou sobre a importância da homenagem ao professor que não permitiu o fechamento da universidade no momento crítico da história. Bom, acho que Lavras, mais uma vez, presta uma merecida homenagem ao Dr. Eudes. Ele esteve aqui conosco em 2008, no contexto do centenário, recebeu a homenagem da Universidade Federal de Lavras. Naquele momento, a medalha do centenário. Foi a primeira vez que ele retornou a Lavras após a estada dele aqui na década de 60 e a federalização da UFLA. Mas uma vez mais o município e a UFLA prestam essa merecida homenagem a ele agora com o título de cidadania honorária e no caso da UFLA a honraria professor honoris causa. Sem dúvida o Dr. Eudes fez toda a diferença na nossa história. Não fosse ele há aproximadamente 50 anos atrás, a ESAL teria fechado as suas portas, então não teria, por consequência, existido a Universidade Federal de Lavras com a pujança que tem hoje. Então nós devemos muito a esse grande brasileiro, esse grande homem, Dr. Eudes, por ter permitido a continuidade da Escola Superior de Agricultura de Lavras na década de 60 e, mais do que isso, ter nos auxiliado e muito no processo de federalização da universidade, da instituição à época, na década de 60, em 1963. A partir daí a ESAL cresceu demais, ofertando ainda mais cursos, logo na sequência os programas de pós-graduação já na década de 70, depois outros cursos de graduação, além de agronomia, que era o único oferecido em 63, e hoje essa instituição aí com mais de 30 graduações, quase 40 programas de pós-graduação e, felizmente, a primeira universidade federal do Brasil no quesito qualidade pelo IGC. Nós devemos muito a esse homem, a esse grande brasileiro, a esse pernambucano, engenheiro agrônomo, colega então de profissão,
E eu fico muito satisfeito pela Universidade Federal de Lavras e pela Câmara Municipal de Lavras prestarem no dia de hoje mais essa homenagem ao Dr. Eudes. O presidente do Rotary Clube de Lavras falou do significado da homenagem. A homenagem ela vem depois de 49 anos, porque o Dr. Eudes ele esteve em Lavras em 1963 com a incumbência de fechar a então ESAL. Veio com a portaria do ministro da Educação de então, com ordem do presidente da República, porque naquela época acharam que Lavras não tinha uma abrangência grande, que a Universidade de Viçosa já abrangia a região, então não justificaria a continuação da ESAL. E ele, num ato heróico, de bravura mesmo, conversando com os professores de então, que mesmo estando há quase 2 anos sem receber o salário, ele perguntou a eles se fosse para a ESAL continuar, eles ainda aguentariam mais um tempo, se sacrificando para tentar salvá-la. E todos, por unanimidade, disseram que sim. E ele, além disso, andou pela cidade e constatou que os professores e os funcionários de então, até para cortar um cabelo, teriam que cortar com tipo uma caderneta. Eles estavam devendo ao barbeiro, às mercearias e tudo mais, e mesmo assim tinham uma dedicação muito grande pela ESAL. E ele se comoveu com isso. E arriscando o próprio cargo de representante direto do ministro da Educação, ele voltou ao Rio de Janeiro, porque estávamos na época com uma transição ainda para a capital Brasília, e ele disse ao ministro que ele não fez aquilo porque, como ele era de confiança, ele não queria que o ministro fosse reconhecido pela história como um malfeitor, porque ele achava que aqui tinha futuro e os funcionários, os professores e toda a população dedicavam com muito carinho àquela escola, que hoje se tornou a mais bem conceituada do país na classificação do MEC, já ocupou a primeira, parece que ainda é a primeira, e isso é uma homenagem que nós estamos fazendo, que é como se fosse um resgate, porque a população de Lavras é uma população generosa e reconhece os valores das pessoas. Então, essa homenagem, ela, para nós rotarianos, ela é super justa, e nós estamos, na verdade, achando que estamos recebendo a homenagem dele, porque ele veio com mais 7 pessoas, filhos e professores da Universidade Rural de Pernambuco, com as despesas por conta deles, e estão aqui em Lavras, a quase 3.000 quilômetros, para receber essa homenagem. Queria que você falasse um pouquinho sobre os trabalhos realizados pelo Rotary Clube de Lavras. Bom, o Rotary Clube de Lavras, nós temos 58 anos. Pertencemos ao distrito 4.560, que abrange uma parte do oeste de Minas e o sul de Minas. E nós temos uma presença bem grande no distrito. Já tivemos 4 governadores do distrito, que são 60 cidades. E a nossa participação no início era mais material, era ajuda a pessoas muito carentes, que até hoje nós fazemos isso, mas antigamente era quase que com exclusividade, principalmente para rancenianos. E de lá para cá, a presença do Estado melhorou, nós sentimos isso. Mas a parte imaterial, que são valores, moral, ética, isso ainda precisa de ser valorizado. Então nós, além de obras como o Banco de Leite Humano, que foi uma parceria com a Prefeitura, e hoje Lavras é uma das primeiras cidades do sul de Minas a adotar o município disso, que abrange até a região, nós estamos também com campanhas de valorização de valores assim imateriais, que nós chamamos moral, ética,
E nós estamos agora com um projeto interessante, que é lidar com as crianças de ensino fundamental 1 e 2, com a ajuda, claro, do poder público e das escolas, de fazermos um regimento interno para cada escola, que isso até é uma lei federal, na qual os pais saberão com mais clareza o papel dele na educação dos filhos. Então, além disso, uma coisa que é muito conhecida na cidade é o banco de cadeira de roda. Hoje nós estamos com 326 cadeiras em circulação, com tempo ilimitado, sem cobrar um centavo de quem precisa. No ano passado fizemos 4 casas para pessoas carentes, fizemos reformas em banheiros. Então a gente sempre tem a presença com a ajuda da população, porque o Rotary ele tem o seu recurso com campanhas que possam gerar alguma renda, mas a maior parte são doações de voluntários. O bispo emérito de São João del Rei também participou do evento e destacou a importância da homenagem prestada. Olha, para mim é uma honra muito grande participar desta homenagem, porque não somente como ex-professor, continuo sendo no Evangelho, também como rotariano também honorário e bispo emérito da diocese, porque apesar de ser emérito, eu continuo na pastoral. E a pastoral abriu mais para mim porque eu estou levando para todo o Brasil, através de convites, não somente a palavra de Deus, mas também aquela base, o fundamento da palavra de Deus, que é o humanismo. E prestar uma homenagem a um professor que é não somente benfeitor de Lavras, mas também da UFLA, é prestar homenagem a um benfeitor que envolve todos os ex-alunos e alunos que aqui estudaram e que vão estudar ainda. De modo que eu me sinto honrado e, ao mesmo tempo, beneficiado em participar desta homenagem ao professor Eudes. O homenageado falou da emoção de receber as homenagens prestadas em Lavras. Veja, para mim foi a maior glória ver que a universidade que nós salvamos tornou-se a segunda do Brasil. Essa é uma vitória da universidade que toca a cada um de nós que participou dela e vai continuar participando dela. Eu me sentia, depois de assegurar a continuidade da Escola Superior de Agricultura de Lavras, eu me sentia entre o céu e a terra. Terra, a terra onde nasci. Céu, Lavras. Então eu estou no céu.